Fala aí, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e vamos dar continuidade, aos estudos da introdução da mecânica. Na aula passada, falamos sobre grandezas físicas, que são grandezas que podem ser medidas, né? Quem não lembra, vai lá na descrição que tu vai encontrar o link aí recapitulando isso, hein? Pois bem, na física, trabalhamos muito com o quê? Com relações entre grandezas físicas. E nós pegamos as grandezas físicas e dividimos em grupinhos. Nós temos dois tipos de grandezas físicas. É igual aí no seu setor, né? Você vai dividir o pessoal em grupinhos, né? Você tem aqui as patricinhas, não é isso? Os pagodeiros, os maconheiros, né? As grandezas físicas, elas são divididas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza física escalar, pai? Essa nossa amiga aí, ó, super contente de ver o resultado da dieta dela na balança. A balança mede a grandeza física massa. E o que ela olhou na balança? A massa dela, 60, um número, e a unidade de medida, quilogramas. Pronto, cara. Eu não preciso de mais nenhuma informação. Quanto à massa dessa nossa amiga sua louca, eu 60 mais o quilinho já me dá todas as informações. Então as grandezas físicas escalares, elas ficam perfeitamente compreendidas somente com duas informações. Um módulo, que é o valor numérico, no caso de Rosinha e o 60, e a unidade de medida, nesse caso o quilograma. Esse nosso amigo aí, ó, esperando a aula, né? Olhando pro relógio, pô, quanto tempo falta para acabar essa sofrência? Um intervalo de tempo também é um bom exemplo de uma grandeza escalar. Porque esse cara tá olhando e viu que tá faltando 45 minutos e pronto. Não precisamos de mais nenhuma informação. Eu com os 45, que é o módulo ou valor numérico, mais o minuto, que é a unidade de medida, eu já sei tudo sobre o tempo que falta para acabar essa sofrência. Essa nossa colega aferindo a temperatura desse boy. Cara, na hora que o termômetro indicar 36,5 e a escala, né, graus Celsius, cara, eu já tenho todas as informações. Então anota aí, lindinhos. Anota aí, por favor, hein? Grandeza física escalar é qualquer grandeza que fica perfeitamente compreendida somente com o módulo, que é o valor numérico, e sua unidade de medida. E nós temos uma infinidade, alguns exemplos. Volume é uma grandeza escalar, pressão é uma grandeza escalar, energia, qualquer tipo de energia na física é uma grandeza escalar. E se eu for falar todas aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, né? Agora, existe um outro tipo de grandeza, que são as grandezas físicas vetoriais. Uma grandeza física vetorial, para ela ficar 100% compreendida, eu tenho que dar várias informações. Pensa você nesse cruzamento, hein? Vai passar a bandidagem aí, ó. Só os malandros passando no carro ali. Você nessa esquina, tá? Você vai ver o carro passando. E vamos supunhetar que você tem uma pistola de radar. Tá doido? Quem é que anda com pistola de radar, hein? Se você botar a pistola de radar aí, você vai pegar a velocidade dos malandros. Vamos supunhetar, né? Supunhetando que o seu radar marque ou afira uma velocidade de 133 km por hora. Ó, os malandros, vazou. Cara, só essa informação fala tudo sobre a velocidade dos caras. Vamos lá, a polícia chega, te pergunta aí no cruzamento, ó, meu irmão, você não viu a bandidagem passando aqui não, pai? Você vai lá e dá essa informação. Eles passaram aqui a 133 km por hora. Só essa informação vai ser o suficiente para a polícia pegar esses caras? É óbvio que não, né, cara? Por quê? Pode ser 133 km por hora, indo para frente, voltando, subindo ou descendo. Aí você tem várias possibilidades. A velocidade desses caras é uma grandeza vetorial, porque ela não fica 100% compreendida só com o módulo. Para mim ficar 100% compreendido essa grandeza, eu tenho que desenhar uma flecha. E flecha na matemática nós chamamos de vetor, 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 vetor. Então, para que a velocidade desse carrinho fique 100% explicadinha, eu tenho que desenhar uma flecha, desenhar um vetor, e esse vetor vai me dar todas as informações. Os 133 km por hora, nós chamamos de módulo do vetor, está relacionado com o tamanho dessa flecha. Essa flecha ela vai passar em cima de um segmento de reta. E a reta pelo qual essa flechinha passa, nós chamamos de direção.
Nesse caso, esse carrinho está se movimentando na direção horizontal, não é isso? Direção é assim, horizontal, vertical, não é? A 45 graus com horizontal, a direção lhe informa a reta sob qual a flechinha está o quê? Está posicionada. E a terceira informação, mano, na reta horizontal eles podem estarem indo ou voltando. Essa flechinha vai apontar para algum lugar. Para onde essa flechinha aponta, nós chamamos de sentido do vetor. Nesse caso, está se movendo da direita para a esquerda. Então anota aí, hein? Grandezas físicas vetoriais. Uma grandeza física vetorial é qualquer grandeza que fica perfeitamente compreendida com 4 informações. Tu vai ter que dar um módulo, que é o valor numérico, no caso ali, os 133 km por hora, a sua unidade de medida, né, que é o quilômetro por hora, a direção e o sentido. Então, um vetor ele tem que ter módulo, direção e sentido. Ele vai ser representado por uma flecha. Grandezas vetoriais, tá? Eu posso dar como exemplo, por exemplo, força, impulso, quantidade de movimento, campo gravitacional, o campo magnético é representado por um vetor, o vetor indução magnético. E aí vai. Lembrando que na física tem várias operações matemáticas, né? Onde nós podemos, por exemplo, pegar 2 vetores, fazer uma operação e transformá-los em um número, em uma grandeza escalar. Mas esse é assunto lá pra frente, hein? Enfim, vamos um exemplo para finalizar? Ó, a figura abaixo mostra o engenheiro de massa 81 kg pisando em uma tábua com área 0,3 metros quadrados. E devido à ação da força F na figura abaixo, exerce uma pressão de 2.700 PA, que é Pascal. Podemos afirmar que, vamos lá, letra A, o texto e a figura só apresentam grandezas escalares. O texto e a figura só apresentam grandezas escalares. Cara, eu tô vendo essa flecha aqui. A força com que ele tá empurrando a tábua para baixo é representado por um vetor, né? Então é fake. Força ali é uma grandeza vetorial. O texto e a figura só apresentam grandezas vetoriais. Não, galera, lá no texto tem massa, que é uma grandeza escalar. Tem área, 0,3 metro quadrado, não precisa de mais nada, só o número e a unidade de medida. Tem a pressão. Pressão, galera, é uma grandeza escalar, né? Ali na figura você tem o comprimento da tábua, tem a largura. Então, no texto e na figura tem grandeza. No texto só tem grandezas escalares, né? Agora na figura tem uma grandeza vetorial, não é fake. Letra C. A força que o engenheiro aplica na tábua é uma grandeza vetorial, possui módulo 810 newtons e direção para baixo e sentido vertical. É falso, né? Direção para baixo, galera, direção é a reta pelo qual a flechinha passa. É tipo vertical, horizontal, 30 graus com horizontal, 45 graus com a vertical. Então, direção não é para baixo, para direita, para cima. Isso é sentido, não é falso. E a alternativa D. A força que o engenheiro aplica na tábua é uma grandeza vetorial. Possui módulo 810 newtons, direção vertical e sentido para baixo. Galera, tá certinho. Direção vertical, né? A linha pelo qual a flecha passa é a linha ou a reta vertical. E o sentido é apontando o quê? Para baixo, né? Ou de cima para baixo. A alternativa correta é a letra D.